Salve, salve, alunos! Sejam todos bem-vindos para a próxima aula de História, aula 20.1, aliás, 20.1 depois ponto 2, é isso? Bom, desde já, vamos seguir aquele mesmo esquema, né? Abre o teu caderno, coloque a data de hoje e depois o título dessa aula. Lembrando que a nossa pegada, além de terminar o ensino médio, você já se prepara também para poder fazer a prova do Enem. Relaxa, não precisa ficar tenso não. A prova é fácil, vocês vão andar muito bem, com certeza vão passar de primeira, tá certo? Então, vamos para a nossa aula, ok? Joga na tela, nós temos aí a aula de hoje. Opa, deixa eu passei rápido. Aula 20.1, deixa eu só calibrar aqui a minha caneta, ok? Pronto, calibrado. Aí, aluno, na aula de hoje, nós iremos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, parte 2. Lembrou? Pois é. Como subtópicos, eu irei abordar com vocês os combates na Inglaterra e na África, como que se procedeu. Veremos também a resistência europeia, certo? Essa resistência europeia, como foi que se deu os países que irão resistir a esses ataques. Vou falar também sobre ataque à União Soviética e aos Estados Unidos, perfeito? E depois, por que não, falar da expansão do conflito, que vai de 42 até 45. Vejam aí, já estamos na aula 20.1, quase na metade da nossa aula, né? Acho que são 54 aulas no total. Então, basicamente, estamos na metade do ano. Olha aí, a metade das aulas, né? Fechou? Então, bom, para a aula de hoje, nós temos como habilidades. Você, aluno, terá que analisar a produção da memória pelas sociedades humanas. Olha que legal. Buscar um pouco esse histórico, voltar um pouco à memória e resgatar esses acontecimentos. E identificar o significado histórico-geográfico das relações do poder entre as nações. Feito isso, é só correr para o abraço. Então, vamos lá. Nessa imagem, dá para você visualizar como estava dividido o mundo na Segunda Guerra Mundial. Na verdade, como ele estava se configurando. De um lado, tem aí os Estados Unidos, né? Vejam que os Estados Unidos acabam participando junto com a União Soviética. Lembraram? Eles eram parceiros. Aí depois o bicho vai pegar lá na frente. E do outro lado eu tenho aqui a Alemanha, eu tenho a Itália, né? Eu tenho outros países, Japão que vai participar, enfim. Vamos lá então. O que diz aí? No dia 3 de junho de 1940, o governo da Itália vai declarar guerra à Inglaterra e também à França. Entretanto, senhores, no conflito do lado alemão, vai aumentar o poderio militar. Porque a Itália declara guerra à França e à Inglaterra, ou seja, indo no mesmo ritmo dos alemães, que já tinham começado a guerra também. Dia depois, vai ocorrer a rendição francesa. Porque os alemães, eles literalmente vão entrar marchando em Paris. E aí a França acaba cedendo. Essa imagem que vocês estão observando é um soldado alemão jogando uma bomba, uma granada de mão. Esse aqui, da mão direita, é uma granada. Professor, por que eu sei que... Professor, como é que o senhor sabe que é alemão? Por aqui você vê o símbolo. Olha aqui. E principalmente o capacete. Fechou? Combates na Inglaterra e na África. Como foi que se intensificou? Como foi que essa guerra ela se propagou? Ela avançou. Vamos lá. A batalha na Inglaterra, temos aí a tentativa da Alemanha de invadir a Inglaterra pelos ares. O que vai acontecer é um suicídio.
Naquela época, os ingleses já possuíam aí as baterias antiaéreas. Então, quando os aviões alemães vão tentar sobrevoar a Inglaterra, é captado pelas baterias antiaéreas e é lançado fogo. Por isso que vai ser um suicídio. Não dava para atacar pelo mar, porque a marinha mercante inglesa era mais potente naquela época. E também não tinha esse poderio os alemães, né? Por terra era impossível, porque as Ilhas Britânicas é separada ali da Inglaterra. Veja aí, se contarmos os países neutros, eu tenho aí Irlanda, Portugal e a Espanha apenas. É possível dizer, então, que na Europa Ocidental restavam principalmente as forças da Inglaterra como grandes adversárias dos nazistas. E é uma imagem épica, quando se trata aí o campo de batalha. E o cara aqui disfarçado de mato, possivelmente um sniper. Então, principalmente as forças da Inglaterra, grande adversário dos nazistas. Por quê? Porque os alemães vão tentar medir força com a Inglaterra. E vai, na verdade, vai perder. Não é isso? Vamos lá. Assim não pode. O governo britânico era chefiado pelo ministro Winston Churchill. Isso, ele vai liderar o país durante toda a guerra, de 39 até 45. Agora, vocês pensem no camarada que era visionário, o cara que sabia muito bem, o cara sabia muito bem como organizar um país, como combater, e etc, e etc, e etc. Olha só, ao assumir o governo, ele vai declarar o seguinte, olha só o que esse primeiro-ministro inglês, ele afirma em alto e bom tom. Só tenho para oferecer sangue, trabalho, suor e lágrimas. Temos perante nós longo mês de lutas e sofrimentos. Ou luta ou sofrimento no singular. Ele quis dizer o quê? Cara, ele não ia entregar os pontos. Não ia entregar um palmo de terra para os alemães. Certo? Essa frase dele vai ser bem explícita. Quando ele diz, só tenho a oferecer sangue, trabalho, suor e lágrima. Porque eles vão lutar. Isso gera um suor. Mas se a luta não for satisfatória, vai gerar morte, sangue. E sangue vai gerar lágrimas, sofrimento. Temos perante nós meses de luta e de sofrimento. Era necessário se preparar. O que ele estava falando aqui, senhores, o que ele declarou, era uma realidade que estava acontecendo. Estejam preparados. Pessoas irão morrer. Pessoas irão combater até o final. Mas é necessário que há uma resistência. É o que acontece hoje com a guerra da Ucrânia. Quando os ucranianos estão resistindo a tudo, ao conflito, mesmo sabendo que são menos uma tropa, poucos homens, com pouco material bélico, armamento, está chegando isso de outros países, mas eles estão resistindo. Por que se resiste? A questão do orgulho nacional. É por causa do nacionalismo, é por causa do patriotismo. Não querer deixar com que sua terra venha a ser tomada pelo inimigo. Fechou? Veja aí, senhores, a Batalha da Inglaterra. Como é chamada? A Batalha da Inglaterra, ela acontece de 1940 a 1941. Eu vou repetir para vocês.
foi uma tentativa suicida dos alemães tentarem ganhar a guerra pelo ar contra os ingleses. A Inglaterra estava muito bem preparada com baterias antiaéreas. Vejam, senhores, não tinha como você conseguir chegar até o território da Inglaterra. Por isso que vai haver uma reação. Olha aí, vigilante, sempre observando se tinha alguma aeronave alemã. Depois você vai ter o resultado assim, ó, destruído. E as cidades destruídas, elas irão levar tempo para se recompor. O que você vai ter aí é uma ferida que vai ficar aberta. Ferida essa que os sobreviventes irão recordar. Como que foram as horas de angústias, de sofrimento? Quem passou pela guerra, quem viveu, vai ter história para contar. E não muito boas, né? Certinho? Vamos lá. Veja aí, a aviação. Cara, parece filme, né? Você vendo aí aviões e mais aviões, um atrás do outro, jogando bomba, destruindo lugares por onde está passando. Tudo para poder vencer o inimigo. É incrível, né? Aí você imagina o que os ucranianos estão sentindo hoje. Por ser um grupo menor, a Rússia, uma grande potência, ela vai tentar. Só que já era para ter terminado a guerra. A técnica adotada pelos russos não deu certo. Eles achavam que os ucranianos iriam se render. Se enganaram. Infelizmente. Ou felizmente para os ucranianos, né? E aí os russos estão mudando agora o seu foco. Já está com 100 e poucos dias de guerra. E o mundo não fez nada. A não ser aí a questão da abertura da passagem para retirada de civis, alimento, chegar à Cruz Vermelha, o corredor humanitário chamado. Certo? Bombardeados violentamente, dia e noite, sem nenhum descanso. Os ingleses irão resistir ao ataque comandados pelos nazistas. Na Batalha da Inglaterra, a aviação inglesa, a Royal Air Force, ou RAF, conseguiu rechaçar os ataques da Força Aérea Alemã. Além disso, além de contar com as baterias antiaéreas que detectavam as aeronaves alemãs, eles também possuem aeronaves. E vai ter esse confronto no ar. A aviação alemã e a aviação inglesa. Certo? E aí, percebendo que houve uma reação maciça por parte dos ingleses, os alemães vão cortar fora. Tanto é que vocês viram que essa guerra vai durar 1 ano. É muita coisa? É, muito tempo. Muitas perdas, muitas destruições. Mas aí é porque os ingleses estavam resistindo. Foram para cima. Se não reagisse, nossa, já tinha entregue os pontos rapidinho. Mas os ingleses foram ferozes nesse sentido. Ok? Vamos lá. Vejam. Essa imagem, ela vai trazer para nós o surgimento das milícias que irá ajudar o governo. A resistência da Segunda Guerra Mundial. Então, assim como os alemães entravam no território, eles eram surpreendidos, porque o povo irá pegar em arma para defender a sua pátria, o seu território. Isso até porque cria esse sentimento de nacionalismo, de patriotismo. Muito bacana. A organização pela França Livre,
instalado em Londres e lideradas pelo general Charles de Gaulle, representava as forças da resistência francesa no exílio. Gaulle conclamava os franceses a lutar contra a ocupação nazista. Viu aí? Isso na França, na Inglaterra, os países que foram invadidos pelos alemães, vai haver sim resistência. E o povo vai para cima. No norte da África, as tropas alemãs e italianas, comandadas pelo general Romeu, do African Corps, obtiveram vitória sobre os ingleses, ameaçando a dominação britânica do Egito. Nós estamos falando lá do norte da África. Os alemães, juntamente com os italianos, eles tiveram vitória sobre os ingleses. Mas essa vitória foi lá na África, na região do Egito. Certo? No território mesmo britânico, não foi possível. Perfeito? Vamos lá. Houveram aí diversas formas de resistência. A dominação nazista foi para cima, mas as nações irão resistir. Porque os alemães, até então, na Segunda Guerra Mundial, nós temos a ofensiva alemã, que é de 39 até 41. Então, é a chamada famosa Blitzkrieg, a Guerra Relâmpago. Os alemães encontravam um alvo e todo o seu exército ia para aquele alvo. De 41 em diante, vai haver a contraofensiva. O outro lado, os aliados, o eixo do bem, irá reagir contra o avanço dos alemães. Aí nós chamamos de contra-ofensiva. Por quê? Os alemães subestimaram o eixo do bem. Olha só, vem para mim aqui, aluno. Olha só, se a Alemanha não tivesse mudado a forma de ataque, hoje seria diferente. Hoje nós estaríamos contando uma outra história. De 39 até 41, os alemães encontravam um alvo e iam para cima dele. Rapidinho dominava. De 41 em diante, eles acabaram dividindo o seu arsenal bélico. Aí isso foi a perdição dos alemães. Mas por quê? Subestimaram o inimigo, o eixo do bem. Mas se a Alemanha não tivesse mudado essa estratégia, a história seria outra. Com certeza. O fato é que Hitler achava que já tinha dominado toda a Europa. Ele se enganou. Aí surge a carta na manga. Quer ver? Continua lá na tela. Vamos lá. Irá ocorrer manifestações pacíficas e também espontâneas da população, e com isso vai ser criado a formação de milícias armadas. Como vocês viram lá atrás, na França, aqui também. Se eu não me engano, e aí eles estão em um submarino, certo? Olha aí, o povo acaba pegando em armas para poder defender o seu território. Essas são as milícias. Vão poder atirar de uma hora para outra, mas também irão resistir. Em diversos lugares vai haver a resistência armada. Agindo na clandestinidade, procurava destruir instalações alemãs por meio de sabotagem e também a utilização de guerrilhas. Uma parcela da sociedade vai se preocupar quanto ao domínio dos alemães nos seus territórios. E aí surge entre eles a ideia de por que não lutarmos? E aí oferece a eles armamento, digamos assim,
pequenos treinamentos e eles vão enfrentar. Vão morrer? Vão, mas também vão matar. Essas são as milícias. Elas que estão também dificultando o domínio dos alemães. E o que se parece, elas também estão uniformizadas, né? Porque geralmente as milícias não usam uniforme. São pessoas da sociedade mesmo. Ataque à União e aos Estados Unidos. A União Soviética e aos Estados Unidos. O que nós temos aqui? O ataque da base de Pearl Harbor. E olha só os franco-atiradores, os sniper, da mesma cor da neve, se escondendo, né? Bom, vamos ver então como foi que se deu o ataque à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em 1941, ocorreram dois fatos que mudaram os rumos e a dimensão do conflito. O que foi? Primeiro, foi a invasão alemã à União Soviética, no dia 22 de junho, rompendo aí o acordo que foi assinado entre eles. O acordo de não agressão recíproca, ou o Tratado de Brest-Litovsk. Segundo, foi as tropas alemãs invadiram a União Soviética, motivando a reação militar da União Soviética contra quem? Contra os nazistas. É muito simples quando você observa essa imagem aqui. Olha só, o que aconteceu? Vem para mim. A Alemanha e a União Soviética assinaram um acordo entre eles. O acordo de não agressão recíproca. Se a Alemanha invadisse um território perto da União Soviética, a União Soviética não podia revidar. Se a União Soviética invadisse o território da Alemanha, a Alemanha não podia revidar. É o Tratado de Brest-Litovsk. Só que os alemães são eles que irão quebrar esse tratado. Eles que irão infringir esse tratado. O que vai acontecer? Naquele período, os soldados de Hitler acabam saindo, marchando da Europa até Moscou. Só que quando eles chegam em Moscou, eles vão ver a cidade totalmente incendiada e destruída. Os próprios russos destruíram a cidade. Por onde a tropa alemã iria passar, eles tiraram os animais para não dar de comer para os alemães, contaminaram os rios para não dar de beber aos alemães. Os alemães vão sair em um período e vão chegar em outro período. Na Rússia, o tempo é instável. Está fechado hoje, amanhã está aberto. Quando as tropas alemãs chegam na Rússia e vê tudo destruído, tenta bater a retirada. Aí quando aparece a tropa russa e fecha o cerco. Ali a Alemanha perde a guerra. Vejam, naquele ano, a temperatura na Rússia chegava a menos 51 graus. Menos 51 graus. O Napoleão Bonaparte, lá atrás, tentou fazer a mesma coisa. Naquele ano, chegou a menos 50 graus. E agora com os alemães, menos 51. Boa parte dos alemães vão morrer de fome, de sede e de frio. Porque não levaram agasalho. Então, o contingente alemão que tenta invadir a Rússia, perde ali o conflito. Mas a guerra na Europa continua. Quer ver? Joga lá na tela. Veja aí os soldados marchando pelas cidades, tomaram, né? E aí, claro, sem nenhum agasalho para poder. Olha só essa imagem. Essa imagem retrata a chegada dos alemães na região do leste europeu ali, ó. A Alemanha acaba dominando a França, a Bélgica, a Holanda, a Polônia, a Romênia, a Hungria, a Tchecoslováquia, a Áustria, a Itália,
basicamente toda a Europa. Dinamarca, Noruega, e aí acaba se voltando para onde? Para o leste. Queria conquistar quem? Moscou. Vocês imaginam, olha só, e veja aqui como é que está as ilhas britânicas. Totalmente isolada. Se tentou invadir, não conseguiu. Vocês imaginem se a Alemanha conquistasse todo esse território. Moço, não ia ter para ninguém. É por isso que é chamado de Terceiro Reich, Terceiro Império. O primeiro foi de Júlio César, o segundo de Napoleão Bonaparte, e o terceiro seria do Hitler. Mas não deu certo. Nisso, acontece o ataque à base americana em Pearl Harbor, que ficava no Havaí. Pressionado pelos embargos econômicos de fornecimento de petróleo por parte do governo dos Estados Unidos, os japoneses atacaram a base militar americana, a base chamada de Pearl Harbor, que estava no Havaí. Ataque japonês à base do Pearl Harbor no dia 7 de dezembro. Eu já li em algum canto que disse que não, foram os japoneses foram os americanos que sabotaram para terem justificativa para entrar na guerra. Olha só. Você acha que os caras, da mesma forma que aconteceu agora em 2011, dizer que os americanos, eles mesmos destruíram as Torres Gêmeas para poder justificar a perseguição ao Osama Bin Laden, Então começa a ver essa ideia de conspiração, né? Teoria da conspiração. Começa a surgir ideias que tem pessoas que sustentam, inclusive, esse material. Expansão do conflito agora vai de 42 até 45. Com a entrada das forças militares da União Soviética e dos Estados Unidos, a guerra ganhou proporções realmente mundiais. Aí, na verdade, era chamado de grande conflito, né? O segundo grande conflito. Agora, o nome passa a ser Guerra Mundial. Olha aí. O que nós temos? O mundo passa a ser dividido em dois blocos antagônicos. Vejam, países que apoiavam as potências do eixo, como Alemanha, Itália e Japão, nós chamamos de Roberto, para vocês ficarem mais fáceis de memorizar. Roberto, Roma, Berlim e Tóquio. O outro bloco antagônico eram os países que apoiavam as chamadas potências aliadas, que é o eixo. Então eu tenho aqui o eixo do bem e eu tenho aqui o eixo do mal. Aliás, do mal vai ser aqui de cima e do bem vai ser aqui de baixo. Certo? Bom, o eixo do bem é a Inglaterra, Estados Unidos, União Soviética, além da França e da China. O Brasil irá lutar aqui, do lado do eixo do bem. Certinho? Vejam, o Brasil, senhores, entra na guerra, participa do conflito. Eu mostrei para vocês isso numa outra aula. O Brasil participa da Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados, ou seja, ao lado do eixo do bem, e não ao lado do eixo do mal. Até ensaiou, né? Getúlio Vargas até ensaiou uma aproximação com a Alemanha, mas não deu certo. Aí Hitler ficou chateado, mandou submarinos virem até o nosso litoral, e aí torpedeou várias embarcações. A população brasileira se revoltou e exigiu uma posição do nosso governo. Aí foi quando a Marinha Americana veio aqui, pegou os nossos soldados e levou para lutar na Europa, lá em Nápoles, especificamente na Itália. Nessa imagem que vocês estão vendo, nos remete muito bem. O Brasil era aliado dos Estados Unidos, da Inglaterra e também da França. Na época,
foram encaminhados mais de 25 mil pracinhas, ou seja, soldados que pertenciam à Força Expedicionária Brasileira. Inclusive, esse soldado aqui, que pega uma bala de canhão, a munição, e coloca ali para poder... Ele acabou se tornando um grande símbolo. Lembra que havia a ideia de dizer assim, é mais fácil a cobra fumar do que o Brasil entrar na guerra. Por quê? O Brasil não tinha embarcações. O Brasil não tinha estrutura, não tinha condições. Mas aí os americanos vieram, deram carona para o Brasil, e ao chegarem lá, tiveram que trocar o uniforme e foram lutar a guerra. O Brasil, senhores, se não me falha a memória, perdeu em torno de 446 soldados. 2 da FAB e o restante da FEB. 444 da FEB e 2 da FAB. O Brasil vai ter realmente uma participação. Tanto é que, recentemente, lá na Itália, teve uma comemoração de mostrar que o Brasil atravessou o Atlântico para poder se juntar ao eixo do bem e parar o exército de Adolfo Hitler. Essa imagem, ela nos retrata muito bem a posição do Brasil. E olha só, vem para mim. O interessante, é bom que vocês lembrem que o Brasil não estava envolvido na guerra. O Brasil, na América, só fornecia produto para os países envolvidos no conflito. Até que a embarcação foram atingidas aqui no nosso litoral, e isso era um afronte. Eles vieram daqui e naufragaram nosso navio. A população que até então não queria que o Brasil entrasse. E isso vai matar muitas pessoas. Se não me engano, foram 600 pessoas. Nós já vimos esse assunto na última aula. 600 pessoas irão morrer nessas embarcações. Aí os familiares e a sociedade brasileira começam a pressionar o governo de Getúlio Vargas que o Brasil deveria dar uma resposta. Aí foi quando o Brasil se juntou ao eixo dos aliados. Não tendo embarcação, a embarcação americana veio até aqui, pegou os nossos soldados da FEB e levou para a Europa. Eu até contei isso daqui, que o nosso uniforme era idêntico ao uniforme dos alemães. Quando a Marinha Americana chegou com os brasileiros, com aquele uniforme caqui, os brasileiros foram hostilizados. Por quê? Pensavam que seriam alemães. E aí tiveram que trocar o uniforme e foram para o fronte. Então, assim, nos documentários que nós percebemos, temos de pessoas que falam a respeito de quem lutou na guerra, eles dão detalhes de aviões, de tanque, de combate, da região em si que eles atuaram na defesa do eixo do bem. Por isso que aí fala, a cobra fumou e o Brasil não participou da guerra. E aí, claro que o Brasil teve as suas vantagens com isso. Quer ver? Olha só a embarcação. A grande maioria desses marinheiros, eles terão de 18 a 25 anos de idade. Por que eu falo isso? Vem para mim. Eu falo isso porque, visitando o memorial que foi construído em homenagem aos pracinhas que morreram lá na Itália e estavam enterrados no hospital de Pistoia, foram exumados e trazidos para cá. Hoje nós temos um memorial que fica ali no Rio de Janeiro, ali na Avenida Beira-Mar, bem bonito. E eu visitando aquele memorial, a parte subterrânea, onde tem uma capela enorme, e as lápides estão todas ali com o nome e a data de nascimento dos combatentes. E eu detectei a minha visão
A grande maioria tinha 18 a 25 anos de idade. É um ambiente muito... Como é que eu posso dizer? É um ambiente muito nostálgico. Você entra, você vê muitas informações da FEB, né? Dos seus comandantes, dos soldados, dos equipamentos. Aí você vai adentrando, você desce uma escada, aí desce uma outra. Lá no subterrâneo aí tem uma igreja bem grande e todas as lápides estão ali, com o nome dos combatentes. De vez em quando tem missa também lá dentro. Procura ser bem... uma homenagem muito, muito forte àqueles que lutaram. Tá bom? Segue no quadro, vamos lá. E aí, olha só, nessa visão aí, observe a alegria dos nossos soldados em irem para a Europa. Eles não podiam imaginar o que estava esperando por eles. Alguns irão morrer, mas a grande maioria irá voltar. O avanço japonês acontece no Pacífico. Após causar a destruição da base de Pearl Harbor, no Havaí, os japoneses conseguiram avançar sobre as várias ilhas da região do Pacífico. Os japoneses, então, conquistaram Hong Kong, Filipinas, Malásia, Tailândia, Singapura, Indonésia, Vietnã, Laos e Camboja. Esse é o domínio japonês naquela área. No dia 25 de outubro de 1954, na Batalha do Golfo de Leyte. Os ataques suicidas resultaram no afundamento de 57 navios, 108 totalmente destruídos, 83 parcialmente destruídos e 206 danificados e na morte de milhares de marinheiros. Os pilotos japoneses eram chamados de kamikaze, ou seja, vento divino. Morreram aí para mais de 2.198 pilotos. Em junho de 1942, apoiado pela Força Aérea Japonesa, o Japão detinha a supremacia naval da região. Tanto é que existia na fuselagem do avião a frase: a flor da cerejeira é a primeira das flores, assim como o guerreiro é o primeiro dos homens. E, na falta de armamento, de munições, esses pilotos suicidas atiravam os seus aviões em cima das embarcações. Por isso que se fala ali, 57 navios totalmente destruídos. Aí, 83 parcialmente, assim por diante. Ou seja, eles causaram dano total. No total aí, 2.190, quase 2.200 pilotos suicidas que morreram, né? Nessa tentativa de salvar o Japão. Isso tudo contra os americanos, naquela base de Pearl Harbor. Certinho? Senhores, nesse caso, vocês já ouviram falar sobre esses kamikazes, o piloto suicida. Tudo isso para defender também o território. Na verdade, eles queriam transformar o Oceano Índico, o Índico, em Oceano Nipônico, o Oceano Japonês. Seria isso, mas não deu certo. Os americanos vão para cima, e aí na próxima aula vocês verão a famosa bomba de Hiroshima e Nagasaki. Uma forma de forçar os japoneses se renderem automaticamente. Mas é o seguinte, agora eu vou para um breve intervalo, já eu volto para fazer aquela revisão de 5 minutos, não sai daí, é muito rápido. Não dá nem tempo de você tomar uma água ou tomar um cafezinho, tá? E nem de puxar o fôlego. Já eu estou de volta. Tchau, tchau.